A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. A todos que me ouvem pelo YouTube, pelas redes sociais, você que vai ouvir esta mensagem em qualquer tempo que você ouvir esta mensagem, que Deus possa edificar a sua vida, que os teus pensamentos sejam ativados aos pensamentos de Deus, os teus sentimentos sejam também ativados aos pensamentos, aos sentimentos do Senhor. E que esta mensagem que vamos ministrar nesta manhã possa edificar a você e toda a sua família, conforme é o plano de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ao estudo bíblico, irmãos. Estamos dando continuidade a essa série de estudos sobre família. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a função dos pais e dos filhos dentro da família. Importante esse assunto ou não? Sim. Muito importante, irmãos. A função dos pais. Pais e filhos fazem parte da família e possuem funções. Olha o que diz em Provérbios 17:6. É lindo, lindo esse versículo, irmão. Lindo, lindo. Ele diz: os filhos dos seus filhos são uma coroa para os idosos. Aleluia. E os pais são o orgulho dos seus filhos. É lindo ou não? Maravilhoso. Que essa palavra abençoe cada coração nesta manhã e em muitas manhãs, tardes e noites, por onde esta mensagem chegar, em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Pai amado e querido, obrigado, Senhor, por essa tão rica oportunidade de poder estudar a tua palavra e estudar esse tema tão importante. O mundo tem vivido em conflito, as famílias, os problemas de relacionamento entre pais e filhos têm sido constantes, terríveis. E as pessoas têm perdido a noção das suas funções dentro da família. Pai, que o Senhor usa-me como teu instrumento, porque apenas vaso de barro sou nas tuas mãos. A glória, a excelência, o poder, o domínio, o louvor, a majestade é do Senhor. Portanto, Pai, que os meus lábios falem aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Que os meus gestos expressem aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. E que eu seja instrumentalizado nesta manhã, para que as famílias, para que os pais, para que os filhos desenvolvam relacionamentos profundos em Ti. E sejam edificados, fortalecidos. Que o amor do Senhor cresça em cada coração de pai, de mãe e dos filhos. Em nome de Jesus, Pai, aquietamo-nos para ouvir a Tua voz. Que eu diminua e que Tu cresças, em nome do Senhor. Amém e graças a Deus. Santos e preciosos do Senhor, amém. Povo mais que vencedor, amém. Eleito de Deus, amém. Amém. Bom, a função dos pais e dos filhos dentro da família. O nosso pensamento do nosso estudo nessa manhã é: os filhos refletem os pais. Os filhos refletem os pais. E os pais são espelhos dos filhos. Isso é verdade ou não? Sim. Isso é a mais pura verdade. Quando eu entendo esse pensamento, se os filhos vão refletir os pais, eu tenho que investir neles, para que eles reflitam o melhor da vida. Se eu sei
que eu sou um espelho para o meu filho, então eu tenho que buscar desenvolver a vida conforme é a vontade do Senhor, para que os meus filhos vejam o melhor e o maior exemplo de vida nessa terra. Então esse é o assunto que vamos tratar hoje, e esse é um assunto que é inesgotável. Ele começa hoje, mas o Espírito Santo vai continuar falando no seu coração para sempre. Amém? O objetivo então do nosso estudo nesta manhã é aprender à luz da palavra de Deus qual é o papel dos pais e dos filhos dentro da família. A coisa está tão bagunçada aí fora, irmãos, entre os familiares, entre as famílias, mas está tão bagunçado que uma boa parte dos pais perdeu a noção do seu papel dentro da família. Perderam a noção. Os filhos já não olham mais para os pais como espelho, já não veem nos pais o maior exemplo de vida, de caráter, de luta, de perseverança, de honestidade, de seriedade nessa terra. Mas nós, como família de Deus na terra, chamados para ser santos, chamados para seguir a orientação única de Deus pela sua palavra, nós temos o compromisso de obedecer à voz do Senhor e de sermos pais e de sermos filhos dentro do perfil e da ótica de Deus. Então, segue. O que significa ser pai e mãe, irmãos? Vamos lá. Vamos pensar, quero que os irmãos participem. O que é ser pai e ser mãe? Protetor. Exemplo. Cuidar, dar exemplo. Bondade. Disciplinar. Você vê que existe uma infinidade de significado de ser pai e de ser mãe na terra. É muito profundo isso. Olha como é que é interessante. A Bíblia faz um paralelo entre a esposa e o esposo, entre Cristo e a igreja. Mas também a Bíblia faz um paralelo entre Deus e nós como pai e filhos, exatamente para exemplificar e deixar bem claro e mostrar e apresentar como deve ser o relacionamento entre pais e filhos, entre nós e Deus. Há um paralelo e nós vamos ver isso hoje. Então, ser pai e mãe, segue. Pai significa um ancestral, né? Isso é o significado pelo dicionário. É um progenitor, é um antepassado. Aí eu gosto dessa expressão aqui, que veio primeiro. Pai e mãe, que veio primeiro. Quando eu entendo que pai e mãe veio primeiro, aí eu começo a desenvolver outro tipo de relacionamento dentro da casa, dentro da família. Isso é muito importante. Então, vamos guardar esse significado aqui de pais. O que é pais? O que é pai e mãe? Que veio primeiro? Diga comigo, que veio primeiro. Veio primeiro. Isso é muito importante, porque você vai entender o que Deus quer nos ensinar nesta manhã. Segue. Então, partindo desse princípio de que os pais vieram primeiro, então algumas funções são exclusivas, olha só, exclusivas e privativas dos pais. Eles vieram primeiro, os pais vieram primeiro. Então, algumas funções das quais nós vamos estudar hoje é exclusivo somente dos pais. Perceba que Deus se coloca como pai de cada um de nós, sim ou não? Ele se coloca ou não? A Bíblia o tempo todo fala isso. Portanto, a função dos pais deve se inspirar em quem? No próprio Deus. Se você quer ser o melhor pai, a melhor mãe, se você quer ser os melhores pais da terra, tem que olhar para Deus e se inspirar nele. Aí não é. Porque Deus é o pai de maior exemplo
universal para nós. Tudo que nós vamos falar das funções dos pais na terra está interligado em Deus. Ele é isso. Ele tem essa função com relação a nós. Sério. Vejamos então algumas das principais funções dos pais dentro da família. Primeira função: de educar e ensinar os filhos. Educar e ensinar os filhos. O que é educar, irmãos? Preparar ele também. Preparar ele para a vida. Educar é sair chutando o portão, a porta, gritando, empurrando. É isso que é educar, irmãos? Espancando, machucando, é isso? Xingando. Não é. É tudo ao contrário. Educar é justamente essa palavra que o irmão disse: treinar, preparar, orientar, instruir os filhos para viver a vida. Mas essa instrução, esse treinamento, esse preparo tem que vir da onde? Das universidades, dos conceitos religiosos desse mundo. Da onde que tem que vir? De Deus, da sua palavra, daquilo que Deus estabeleceu. Então, olha o que Salomão diz em Provérbios 1, 8 e 9. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai. Então, quem é que instrui? Pai. Quem é que educa? A escola. Que isso, irmãos? A escola não educa? Não é função da escola educar? Não. A escola vai ensinar matemática, português, inglês, espanhol, francês, biologia, química. Isso não é educação, isso é conhecimento secular. Isso é conhecimento científico. Educação só tem uma pessoa que pode dar aos filhos: os pais, pai e mãe. Ninguém mais pode. Só pai e mãe que pode educar. Então ele diz: olha, meu filho, ouça a instrução de seu pai, não é de escola, não é de governos, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Ou seja, o filho que recebe a instrução do pai e o ensino da mãe, ele é um espetáculo na terra. Sim ou não, irmãos? Um espetáculo. Por onde ele passa, ele brilha. A empresa, os companheiros de trabalho vê nele uma luz maravilhosa. O patrão, os colegas de escola, os vizinhos, os parentes, fica tudo, sabe, como pode? Que pessoa fina, que pessoa educada, que pessoa bacana, decente, né? Não é assim? Um filho bem educado será um homem, um esposo bem educado. Uma filha bem educada será uma esposa bem educada. Será um aluno bem educado, bem instruído. Qual é o problema das famílias hoje dos pais, irmãos? Os pais não têm tempo para educar. É ou não é, irmãos? Porque educar e instruir demanda tempo. Mas o mundo secular tem submetido as famílias a uma correria, a uma pressão de vida, e a esposa sai para trabalhar para um canto, e o esposo sai para trabalhar para outro, e trabalham na loucura, e o tempo inteiro, e eles querem dar o melhor para os filhos, só que para eles o melhor para os filhos são os bens materiais, e o melhor para os filhos é a educação, é a instrução, é o ensino que só os pais podem dar. Amém? Amém. E aí os pais dizem: eu estou trabalhando para colocar esse menino na melhor escola para ele receber a melhor educação. Quem já ouviu isso?
E a melhor educação não se recebe na melhor escola que tem. Porque a melhor escola que existe é dentro de casa. Pastor, a melhor escola não é o mundo. É quando dentro de casa já se recebeu a instrução e o ensino e os filhos vão para o mundo. E lá eles conseguem confrontar as circunstâncias e os problemas com aquilo que eles aprenderam dentro de casa. O maior desafio dos pais é treinar os filhos para viverem vitoriosamente nessa terra dentro dos princípios de Deus. Porque hoje os filhos estão desorientados na terra, irmãos. Sabia disso? Sabe por que tem uma leva de jovens tudo depressivos? Irmão, já tem até criança tomando antidepressivo. Você sabia disso? Tem criança tomando antidepressivo. Porque desde que nasceu ou desde que estava no ventre da mamãe, já vem vivendo um ambiente conturbado, perturbado de gente que não tem nenhuma capacidade para instruir. Porque olha o que eu vou dizer. Para os pais poderem instruir os filhos, para a mãe poder ensinar os filhos, precisa ter bagagem. Pastor, mas essa bagagem é lá na universidade que eu adquiro? É, irmãos? A minha mãe era analfabeta, não sabia sequer escrever o nome. Meu pai, o nome dele era semi-analfabeto. Nunca frequentou uma escola, irmãos. Mas 95% dos princípios familiares que eu tenho, eu recebi deles. E 5% eu aprendi vivendo com Deus na prática. Mas 95% eu aprendi dos meus pais. Ter bagagem para poder ensinar os filhos não demanda conhecimento científico secular, demanda você observar a palavra do Senhor e temer a Deus. Porque quando você teme a Deus, o Senhor coloca sobre a tua vida a sabedoria dele. Ainda que você não fale um português correto, um português de alto padrão, ainda que você não sabe conjugar os verbos e nem mesmo os pronomes, mas você tem bagagem, porque você já viveu a vida e você teme a Deus, e o Espírito Santo consegue instruir você na sabedoria para ensinar e direcionar os teus filhos e os teus netos nessa terra. Agora, o que vive o mundo hoje, os pais de hoje? Sabe onde é que eles buscam a bagagem para poder instruir os filhos? Quem cita aí um lugar onde é que os pais estão buscando bagagem para instruir os filhos? Escola, televisão. Telenovelas, na televisão, nos botecos da vida. Não é assim, irmãos? E você olha e você vê, mas olha, esse é um pai, é uma mãe. Olha, a responsabilidade de pai e mãe é a maior do planeta. São eles que vão preparar e treinar os filhos para conduzir gerações futuras. Você olha para alguns pais da Bíblia, você olha para Ana, mãe de Samuel. Samuel foi sacerdote, profeta e juiz. Uma mulher que foi humilhada, que foi execrada, que foi zombada, que foi pisada. Mas o Senhor a presenteou com um filho varão, e ela investiu a sua vida nele. E ele cresceu e foi profeta, sacerdote e juiz. Um homem que consagrou reis. Irmãos, a nossa maior responsabilidade como pais não é dar arroz e feijão e calçado e roupa, porque isso é fácil. Pastor, não é muito não. É! Você faz com dinheiro isso. Agora eu quero ver
a gente ter a capacidade de influenciar os nossos filhos e prepará-los para eles poderem crescer e carregar dentro deles o caráter de Cristo, a fé no Senhor, o amor de Deus, a bondade de Deus, a garra, a força de viver, enfrentar os desafios da vida. Sabe por que o Brasil tem os políticos mais corruptos do planeta? É porque as famílias falharam. Porque bandido não nasce em Brasília, bandido nasce dentro das famílias. Desonestos não nascem em Brasília, nasce dentro das famílias. Como também os honestos nascem dentro da família. Alguém tem dúvida disso? É lá dentro. Sério. Olha o que diz em Provérbios 22:6. Instrua, ensina, educa a criança segundo os objetivos que você tem para ele ou para ela, criança, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Educa, instrui a criança segundo, pastor, mas hoje os tempos mudaram, sabe, hoje é tudo muito moderno. Sim, mas a modernidade está destruindo os nossos filhos aí fora, irmãos. A modernidade está levando nossos filhos para o buraco, para o desespero, para o suicídio, para a depressão, para as drogas, para o álcool, irmãos. Temos que investir nos nossos filhos na palavra. A palavra é viva e eficaz. Temos que ensinar para os nossos filhos a instrução da palavra de Deus. Por quê? Porque quando ele crescer, irmãos, com o passar dos anos, ele não se desviará dessa palavra. Eu me lembro, quando eu era criança, naquela época não tinha internet, em casa não tinha televisão, mas tinha uma sonata. Quem já teve isso aqui? Quem lembra desse negócio? Sonata. E tinha uns discos, uns bolachão assim grande, assim, de vinil, irmãos, grande. Hoje já tá, virou até relíquia, né? Hoje quem tem isso aí, eles até relíquia. E em casa tinha uma estante embaixo, era cheinho de discos, de vinil, que meu pai ouvia, e tinha lá várias histórias, vários discos de história de Moisés, história do povo de Israel atravessando o Mar Vermelho, de Davi, de José. E eu deitava no sofá com a minha mãe no sofá, e ela colocava para mim poder ficar ouvindo. Ela colocou milhões de vezes para mim ouvir aqueles discos, milhões de vezes. Era a minha diversão. Ela não conseguia abrir a Bíblia e me explicar a palavra, porque é analfabeta. Mas ela pegava o disco, colocava lá e aqueles, ele fazia assim, né, bro? Tinha que ficar limpando ele para tirar, porque a agulhinha passava. Mas eu ouvia das histórias que eu sei hoje da Bíblia Sagrada. A maior parte aprendi ouvindo com a minha mãe, porque meu pai estava trabalhando. Com a minha mãe dentro de casa. E ela ensinava. Essa era a parte teórica, porque a parte da prática eu vi o relacionamento deles. Amém, irmãos? Isso é fundamental. Hoje perdeu-se isso. Hoje os pais se comunicam pelo WhatsApp com os filhos. Aí o filho está no quarto, a mãe está na cozinha. A comida acabou já, está pronta, vem comer. WhatsApp. Hoje é mais ou menos assim que está acontecendo o negócio. Então, Salomão diz, instrua a criança no caminho que deve andar. Alguém diz, mas está muito novinho, pastor. Novinho? É de manhã que começa o dia, dizia meu pai. É de manhã que começa o dia. Se você deixar crescer torto, depois fica difícil. Tá? Então é logo de manhã, já começa a ensinar, a instruir. É assim o caminho, mas dessa forma. Sério. Efésios 6:4 diz assim, pais, não irritem seus filhos. Você conhece algum pai que irrita os filhos? Não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor.
se a tua filha aprender dentro da tua casa com você os conselhos e a instrução do Senhor, e eles forem para a escola e aprender de forma diferente, isso não é problema seu. A minha função e a sua função é, dentro de casa, ensinar a instrução e os conselhos do Senhor. É chegar no nosso ouvido e falar assim: filho, olha, não pode mentir, porque nós somos de Deus. Mentira não é de Deus. Se ele chegar na escola e ele aprender a mentir com os colegas, isso é problema dele com Deus lá, porque você já fez o seu papel. Você primeiro instrui, ensina os conselhos do Senhor. Depois você vai fazer uma outra função, que também faz parte dos pais, e já vamos aprender. Mas a verdade é que nós temos essa responsabilidade de transmitir para os nossos filhos a instrução e o conselho do Senhor. Sabe o que os pais têm ensinado para os filhos? A se prostituírem, irmãos. É verdade. Já viu algum pai que, quando o filho chega na adolescência, ele fala assim: tem que ser homem, vou ensinar você, se eu pegar você. A menina está com 16 anos, assim, 17 anos. Aí ele pega o menino e leva para conhecer uma menininha, já paga para a menininha e fala: ó, faz dele aí, ó, tira a virgindade dele aí tem que ser homem. Está cheio de homem assim, irmão. Você sabia disso? Aí depois o filho vai para um mundo, submundo, terrível. Aí o pai fala: não presta, não tomou o caminho certo. Eu estou com um vizinho em casa que está muito ruim, está muito doente. O pulmão dele está todo tomado, porque fumou a vida inteira. Sabe com quem que ele aprendeu a fumar? Você sabe com quem? O próprio pai. Ele tem 50 anos de idade. Desde pequenininho foi o pai que ensinou ele a fumar. Muita gente bebe hoje, muitos filhos bebem. Sabe com quem que aprendeu a beber? Sabe com quem? Com o próprio pai. Você conhece alguém assim? Eu conheço milhares assim. Nós temos que ser diferentes, irmãos. Nós não somos melhores do que ninguém, nós somos diferentes. Diga amém, amados. Amém. Nós vamos instruir os nossos filhos no conselho do Senhor. Nós vamos ensinar para os nossos filhos a como viver uma vida saudável, abençoada e abundante segundo Deus nessa terra. Não importa se vão chamar nós de careta. Careta é ir para as drogas. Careta é ser dependente do álcool, do cigarro. Careta é pegar a juventude e jogar na lata do lixo pelas noitadas nas baladas. Isso é careta. Nós temos que ensinar para os nossos filhos: filho, o caminho da vida, o caminho da prosperidade, o caminho da bênção, o caminho de Deus é esse. Siga-me. Porque o povo, as famílias que estão aí fora, muitas delas frequentadoras de igrejas ditas muitas vezes evangélicas, não têm levado a sério esse assunto. Sabe o que fazem com os filhos? Irritam os filhos. Os pais irritam os filhos quando eles não vivem o evangelho, irmãos. Os pais irritam os filhos quando o casamento não vai bem. Sabia disso? Os filhos ficam irritados com aquilo. Sabia? Quantos filhos que debandam e que vão para as drogas e que se perdem porque não suporta ver os pais separados, não suporta ver os pais em briga constante, em problema constante. Irritam os filhos. Sério. Segunda função dos pais: correção e disciplina. É outra coisa, é outra função que os pais têm terceirizado. Provérbios 13:24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama.
Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Função de quem? Do pai e da mãe? Correção. Tem que corrigir, irmãos. Ai, pastor, mas se eu corrigir vai ficar assim meio bravo comigo, vai ficar assim meio assim de cara fechada. Ah, não tem esse negócio de cara fechada não. Em casa lá, assim, um negócio fala, né? Coisa normal. Ah, não, correção, disciplina. Amo ou não amo os filhos? Você ama ou não ama os seus filhos? Se você ama, você tem que corrigir e disciplinar. Porque o pai que ama os filhos, pais que amam os filhos, corrige, disciplina. E não é depois de grande só não, é quando está lá pequenininho, é pequenininho e depois de grande. Porque filho não cresce para pais. Pode estar barbado, pode estar casado. Fez uma coisa errada, tem que chegar e chamar a atenção. Falar, escuta, não foi isso que eu te ensinei. É ou não é, irmão? Olha, que coisa esquisita é essa? Da onde tirou isso? Eu não te ensinei isso. É, correção, disciplina. É nossa função. E essa correção não tem prazo de validade, não. É por toda a vida. Tem que ecoar no ouvido dos filhos a disciplina e a correção com amor, com perseverança. Aqui não, bagunça não. Primeiro você instrui, você educa. Quando ele não vai pelo ensino que você deu, pela educação que você deu, aí você entra disciplinando ele, corrigindo, castigando. Às vezes o castigo é você falar não, não vou dar. Ah, mas não, acabou. Porque primeiro eu já te ensinei lá atrás, te eduquei lá atrás e você não fez. Você pensa que Deus não faz isso conosco? Quem pensa que Deus não faz isso? Você pensa que Deus não fecha a porta e ninguém abre? Ele fala, vou fechar a porta, que você é desobediente. Eu já te ensinei, já te instruí. E você já fica só semeando na carne. Você vai colher agora da corrupção da sua carne, rapaz. Deus faz isso. Olha o que diz segue, em Hebreus capítulo 12, versículo 7. Pois o Senhor disciplina a quem? Ah, o Senhor disciplina quem ama. Ele disciplina, irmãos. Deus disciplina. E castiga todo aquele a quem aceita como filho. É, filho de Deus, ele capina. Ele fala, não, olha, o negócio é o seguinte, você está semeando muito na carne, você vai colher agora. Eu fecho as portas, fala, agora se vira aí, vai, até você entender que você é meu filho. Ele faz isso. E sabe qual é o maior problema dos pais nos dias de hoje? É permitir tudo, nunca falar não para os filhos, nunca restringir aos filhos, dar tudo que os filhos querem em mãos, e aí os filhos crescem mimados, crescem achando que a vida é um mar de rosa, que é tudo conforme ele pensa e acontece. Ele não sabe que é tudo com muita luta, e os pais criam monstrinhos na terra. Monstrinhos. Está cheio de monstrinhos aí fora, irmãos. Mas o Senhor, Ele castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina de Deus, os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? O filho que é amado, ele é disciplinado pelo pai. Então é função dos pais. Só do pai ou da mãe, irmãos? De quem tem que disciplinar e corrigir? Os dois, irmãos. E aí quando fica assim, aí acontece alguma coisa, a mãe fala assim, dá um jeito aí no seu filho, ele que está fazendo isso aí, se vira aí com ele, resolve aí com ele. Você já viu isso? A mãe não tem autoridade para corrigir. Irmãos, você não sabe o tanto que eu fui corrigido e disciplinado, eu aprontei demais. Mas aquela velhinha me pegava, meu querido, não tinha conversa não. Ela pegava, depois não era o suficiente, ela passava para o meu pai e falava, vai, agora dá a sua parcela de correção, resolve o negócio também, porque eu já dei, agora é com ele. Meu amado, os filhos tendem, se a gente não colocar disciplina, limites, corrigir eles, exortar, instruir, se você não ficar ali, eles tendem a manifestar a natureza própria
carnal, irmãos. Você não pode esquecer disso não, nós somos gerados pelo processo do pecado. Então, pai e mãe tem que, já desde pequeno, lembra quando o Tiaguinho nasceu, o doutor Porcena aqui do Hospital Novo, primeira vez que foi levar lá para ele, que tirou assim, que tirou a roupa dele, que tirou toda a roupa, e ele, o doutor Porcena falou, nossa, ele é bravo, nossa, vai ter que pegar firme com esse menino, ele vai querer matar em vocês. Eu falei, é verdade, doutor Porcena? É, pega firme com ele, esse aqui tinha energia forte, pode deixar, com ele vamos pegar firme, tá aí, ó. Ficou algumas vezes de castigo, não pôde brincar algumas vezes, porque quando chegou aqui começou a fazer uma bagunça aqui na igreja, quando chegou lá em Barretos, não era? Começou a fazer umas bagunças, já estava grandinho, não vou espancar não, vamos só cortar aquilo que ele gosta. Ó, semana agora não tem brinquedo, não vai brincar, fica trancado dentro de casa. Não tem. Se domingo lá na igreja você ficar legalzinho, bonitinho, joinha, tranquilo, na segunda tem coisa boa. Está ajudando o irmão aqui. Disciplina, não tem esse negócio. Ai, pastor, mas meu coração dói. Ah, irmão. Então você não ama o seu filho e sua filha. Me desculpe. Mas quem ama, corrige. E com dor e tudo no coração. E fala, não, você vai entrar pelo caminho aqui, cara. Sem bagunça. Tá. Pais que brigam com as professoras, porque as professoras às vezes corrigem os filhos deles na escola, aí querem, porque meu filho, é que nem uma gazela brigar lá com a professora. Ai, que coisa. Eu tive uma professora no ensino, que hoje é o ensino fundamental, o antigo primário, e ela puxava aqui, ó, estava conversando, fazendo bagunça, ela vinha aqui, então puxava os meninos, eu assustava. Você acha que eu chegava em casa lá com o pai e minha mãe? Falava nada, ia apanhar. Falava nada, porque meu... É verdade. O meu pai e minha mãe nunca me permitiu chegar em casa e reclamar de professora. Ai, se reclamar de professora aqui em casa, você vai apanhar. Você está pensando o quê? Ela está lá para te ensinar os conceitos científicos, para te ajudar, para te dar uma base para você crescer na vida, e você vem aqui reclamar de professora. Hoje as professoras estão apanhando dentro das escolas, irmãos, apanhando, sabe por quê? Porque tem uns monstrinhos que saem de casa para ir para a escola, monstrinhos, sem educação, sem instrução, monstrinhos, e os pais apoiam os monstrinhos que vão para as escolas. Mas nós, você que me ouve pela internet, sua família, devemos seguir a instrução do Senhor para termos não monstrinhos dentro de casa e nas escolas, mas termos filhos abençoados, gente de Deus, gente do bem, gente que vai gerar outras gerações abençoadas nessa terra. Então, qual é o filho? Qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Aquele que não é filho, aquele que é monstrinho. Porque o pai que não disciplina cria monstrinho dentro de casa. Sério. Terceira função. Olha a função maravilhosa do pai: amar e perdoar com atitudes. Então eu tenho que instruir, eu tenho que educar, eu tenho que disciplinar, corrigir, mas eu também tenho que amar e perdoar os meus filhos. Porque tudo isso aqui Deus faz conosco. Ele nos educa, a palavra do Senhor diz que ela é apta para nos educar, para nos disciplinar, para nos corrigir. Mas Ele nos ama com amor eterno. Os nossos filhos têm que saber, desde pequeno, que o nosso amor por eles é incondicional. Olha, você será corrigido e disciplinado quando você errar. Só que quando você errar, você nunca vai deixar de ser meu filho ou minha filha. Amor incondicional. Percebe, irmãos? Porque tem pais que não demonstram isso aos filhos. Porque eu vou deserdar você não é meu filho não, eu não quero. Sabe essa coisa ignorante, absurda que existe aí fora?
Os nossos filhos têm que saber que o nosso amor por eles é um amor grandioso, glorioso e incondicional. Que mesmo quando nós corrigimos eles, corrigimos por amor, porque amamos. Então olha o que diz em Lucas capítulo 15, versículo 20 ao 23, conta a história do filho pródigo. Quem conhece essa história? Quem já ouviu falar? História do filho pródigo. Alguns não conhecem, então eu vou explicar para você. Diz a palavra do Senhor que um dia, uma parábola que Jesus contou, um pai tinha 2 filhos, e o mais novo deles pediu a sua herança, sua parte da herança, e quis ir embora. O pai, com muita dor no coração, com muita preocupação, pegou a parte da herança dele e deu, e ele foi embora da casa do pai. E quando ele chegou a uma terra distante, ele gastou, ele foi para a orgia, gastou com a sujeira, errou muito, fez muita coisa errada, torrou todo o dinheiro dele. Aí veio-se uma fome nos dias em que ele estava lá, e ele já tinha gastado todo o dinheiro. Ele foi parar lá no chiqueiro, para poder se alimentar. Ele tinha desejo de comer as bolotas de porco, porque é assim que acontece quando o filho desobedece os pais, irmão. Não sei se você já percebeu que quando o filho desobedece os pais, ele acaba parando no chiqueiro. Só que os pais têm que manter firme o seu amor e a chama do amor e do perdão pelos filhos. E lá no chiqueiro ele caiu em si e disse: o que eu fiz da minha vida? Na casa do meu pai tinha abundância de pães, eu vou voltar. E ele voltou. E olha o que diz, estando ainda longe, Lucas 15, 20, estando ainda longe, seu pai o viu e ficou dizendo: bem feito, o traste está voltando, é isso? Não, ele o viu e, cheio de compaixão, de amor, olha a atitude, não é um amor teórico, ele correu, ele teve atitude, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Essa é a função dos pais. Quantas vezes os filhos erram e os pais não estão conversando com ele? Que isso, moço? E o pior é que quem faz isso errou mais do que o filho quando era filho também. Não, estou conversando com ele. E fica lá, aquela mágoa, aquele ódio no coração. Cheio de compaixão. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matam-no, vamos fazer uma festa e nos alegrar. Olha que amor de atitude, olha que perdão glorioso, irmãos, pelos filhos. Essa tem que ser a marca de um pai e de uma mãe dentro de casa. Porque, irmãos, o que é a vida na terra? A vida na terra é cheio de acertos e erros. Sim ou não? Quantas vezes nós erramos? Milhares de vezes. Então, Deus sabe que nós erramos aqui nessa terra. E Ele mostra aqui o amor e o perdão de um Pai eterno, que nós temos que também desenvolver esse amor, essa função pelos nossos filhos. Se os pais não desenvolverem um amor incondicional para os filhos, e quando os filhos errarem, nós estivermos prontos para corrigir, para disciplinar, mas também para dizer: olha, você é meu filho, independentemente da situação em que você está vivendo, do erro que você cometeu, eu te amo. Se nós não formos capazes de fazer isso, o mundo vai ser capaz de fazer isso, irmãos. Você acha que o mundo vai amar os nossos filhos de forma incondicional? Não vai, irmãos. Então nós, os pais, temos que desenvolver essa função dentro de casa de forma esplendorosa, profunda, gloriosa. Os nossos filhos têm que se sentir amados. Quantos filhos que não se sentem amados pelos pais? Por quê? Porque os pais
dão o melhor calçado, o melhor carro, a melhor roupa, os bens materiais. Mas existe um vazio no coração dos filhos, porque ele não tem lembrança de ter parado para olhar dentro do olho do pai e poder conversar e abraçar e beijar e ter um carinho um com o outro, porque os bens materiais é que vêm para ficar substituindo a presença, o amor, a compaixão e o perdão que os pais têm que ter pelos filhos. Olha, eu já conheci filhos que os pais morreram e eles não estavam conversando. Você já conheceu algum caso desse tipo? Que os pais morrem e os filhos falam, nossa, vai fazer. Eu conheci agora aqui em Atibaia, faz pouco tempo, numa das empresas que eu estava fazendo consultoria, uma vendedora de uma empresa, o pai dela faleceu. E ela já estava há meses sem conversar com o pai. Meses. Disse que ele não queria conversa com ela mais, cortou todo o relacionamento, virou as costas, não queria, e ela também tinha muita mágoa no coração, e já as últimas vezes que tinha se encontrado era muita briga, discussão, e aí então afastou de vez, ficou meses depois, aí ela entrou num estado depressivo. Olha a desgraça familiar, irmãos. E às vezes você olha e vai saber o porquê? Por causa de coisa fútil, coisa idiota, que nada tem a ver com a vida, com a essência da vida. Então nós, os pais, não podemos permitir que a mágoa se instale, a raiz de amargura se instale em nosso coração, de modo a nos afastar dos nossos filhos. Quando você ficar meio irritadiço pelos erros dos seus filhos, pare, respira fundo e lembra dos seus erros que você cometeu lá atrás. Você vai ver que se você cometeu os seus erros lá atrás e Deus te perdoou, por que você não perdoou os seus filhos? Amém, irmãos? Sério. Quarto, função do pai: exemplo de caráter. Importante ou não, irmãos? Importante. Provérbios 14, 26. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus. O que é refúgio, irmãos? O que é refúgio? Um porto seguro, é um esconderijo. Irmãos, os filhos, quando tem pais de caráter dentro de casa, eles que eles estão no esconderijo, no refúgio, um porto seguro. Mas estar dentro de uma casa onde os pais é mau caráter, é um desespero. E hoje, irmãos, dentro dessa sociedade permissiva que nós vivemos, é muito mais fácil ser mau caráter do que ter caráter, do que ser bom caráter. É um desafio para todos nós poder manter um caráter, e o caráter aqui tem que ser o de Deus, temer a Deus, temer ao Senhor. Peraí, ninguém precisa ficar 24 horas em cima de mim para saber o que eu estou fazendo, é ou não é? Eu temo a Deus, sirvo a Deus com a minha consciência, aonde quer que eu vá, o Espírito de Deus vai sobre a minha vida. Amado, essa é a função dos pais. Muitos dos pais exigem caráter dos filhos quando eles mesmos não conseguem demonstrar caráter no dia a dia. Muitos são desonestos, vivem com palavrões em casa, sabe? Muitos vivem com falta de respeito com o próprio cônjuge. Mentira, alguém bate na sua casa, aí o pai chega e diz: vai lá, menino, fala que eu não estou aqui. Aí o menino chega na porta e fala: meu pai falou que não está aqui. Não é verdade? Aí o menino ele aprende que tem que ser daquela forma, que quando mente, mentira. Aonde que se aprende a mentir e que se instala isso de forma muito forte, irmãos? Dentro de casa. Porque se aprender lá fora, eu vou dizer uma coisa para os irmãos: olha, o ensinamento dos pais, eles são tão poderosos, porque Deus que fez isso, é tão poderoso, que por mais que o mundo tenta desconstruir o que você ensina, o que eu ensino para os nossos filhos, não vai conseguir. Não vai conseguir. Por quê? Porque foi Deus que colocou sobre os pais esse poder.
de instalar nos filhos o ensinamento, a direção, a instrução. Agora, se eu não faço isso de forma séria e correta, se eu não tenho o caráter de Deus, os meus filhos não terão também. É ou não é, irmãos? Se eu não sou fiel, como é que meu filho vai ser fiel? Não é? Se eu não falo a verdade, como é que meu filho vai falar a verdade, irmãos? É difícil, porque eu fico dando um mau exemplo para ele. Olha o que diz o outro texto. Pode passar. Provérbios 27, capítulo 20, versículo 7. O homem justo leva uma vida o quê? Íntegra. Como são felizes os seus filhos. Amado, você pode não ter riqueza nenhuma, você pode ser assalariado e ser muito simples, pagar o seu aluguel, a sua continha, fazer sua comprinha do mês, viver simples o mês inteiro, mas se você é um homem justo e vive uma vida íntegra, os seus filhos são felizes. Eu era feliz dentro de casa, sempre fui. Sempre tive roupas muito simples, sempre vivi muito simples, numa casinha muito simples, com o piso, aquele vermelhão. Quem lembra do vermelhão que tinha? Era aquilo lá, minha mãe encerrava, ficava uma coisa mais linda. Era aquilo tudo muito simples, casinha muito simples, mas cheia do amor, cheia do cara da integridade, sabe? Aquela coisa do temor do Senhor amado, de modo que quando eu lembro, tenho saudades. Ai, como eu era um jovem, um adolescente feliz com os meus pais. Quais são as memórias que nós pais queremos deixar para os nossos filhos? Porque fica, viu, irmãos? Ou memórias boas ou memórias dolorosas. A minha base foi feita lá na infância, na adolescência. Depois, na juventude, que eu me casei, tive um monte de problemas, de situações terríveis, passei. Mas eu tinha uma base boa lá que eu tive com meus pais. Se eu não tivesse essa base, eu não teria aguentado mais. Talvez eu teria feito uma loucura. Mas como eu tive uma base muito sólida com os meus pais, eu cresci num ambiente muito espiritual, muito glorioso com meus pais, eu consegui suportar as adversidades que eu passei na vida. Então os filhos são felizes quando tem um pai íntegro, diga amém. Amém. Os filhos são felizes quando tem uma mãe íntegra. Amém? Ah, pastor, os filhos não são felizes quando tem muito dinheiro, muita coisa, muita roupa nova? Não. Quando tem pai íntegro, mãe íntegra. Porque roupa nova fica velha. Bens materiais acabam, enferrujam, acaba tudo. Mas a integridade é que dá alegria aos filhos dentro de casa. Segue. 5 e último, função dos pais: abençoar os filhos, irmãos. Alguém vai dizer assim: pastor, mas meus filhos já têm a bênção de Deus. A bênção de Deus é uma e a bênção dos pais é outra. Sabia disso, irmãos? Olha o que eu vou dizer para você, olha. Escuta. Olha só, a bênção, escute isso que eu vou dizer. A bênção que Deus dá às nossas vidas, já nos deu, pai nenhum pode dar. São bênçãos espirituais. Foi dado na cruz do Calvário. Mas a bênção que os pais têm que dar aos filhos, Deus não mexe. É os pais que têm que dar. Eu vou mostrar isso na Bíblia para você hoje. Deus revestiu pai e mãe com autoridade para colocar sobre os filhos a bênção paterna. E é função dos pais abençoar os filhos. Olha, aqui eu vou mostrar para você Jacó abençoando José. José, ele já era um homem abençoado? Era ou não era, irmãos? Era, Deus honrou ele. Ele tinha bênçãos espirituais na vida dele. Por onde ele passou, ele foi uma bênção. Até na prisão ele foi bênção. Mas ainda faltava a bênção paterna na vida dele. Isso é função dos pais. E aqui Jacó, no momento antes dele partir, ele reuniu todos os seus 12 filhos. E ele deu a bênção para cada um e determinou o que cada um seria nessa terra. E aqui chegou na vez de José. Ele fala: José é uma árvore. Gênesis 49, 22 ao 26. José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma
fonte. Olha o que ele começou a destilar sobre a vida do filho dele, de José. Cujos galhos passam por cima do muro. Imagina uma árvore frutífera, linda, frondosa, na beira de uma fonte, as árvores, ela passa por cima dos muros, ela é linda, maravilhosa. Pelo Deus de seu pai que ajuda você, ó, o Todo-Poderoso que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos de Deus. Você já tem a bênção de Deus na tua vida, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade, da fartura. Segue. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos. Agora ele começa. As bênçãos de seu pai, ele falou das bênçãos do Senhor, certo? As bênçãos do Todo-Poderoso, e agora ele começa a falar das bênçãos do seu pai. Ele fala: as bênçãos do seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Irmãos, pai e mãe têm responsabilidade de abençoar os filhos. Hoje você nem vê mais filhos pedindo bênção para os pais. É ou não é verdade, irmãos? Mas a verdade é que nós, os pais, fomos por Deus revestidos. Quando uma criança ela é fecundada no ventre de uma mãe, e ali começa aquele processo de uma nova vida existente na terra, a bênção ali é gloriosa, é um plano perfeito de Deus. E quando isso acontece, meu querido, significa que os pais foram por Deus revestidos de autoridade para abençoar os filhos. E o Jacó aqui, ele começa a falar das bênçãos. Ele fala que todas essas bênçãos repousam sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Ele começa a abençoar a vida de José. Aqui José já era pai, irmãos, já era casado, já era pai, já era governador do Egito. Só que Jacó estava partindo. Antes de partir, ele declarou a bênção dele sobre a vida de José. Sério, o que significa ser filho, irmãos? Falamos sobre as funções dos pais, agora vamos rapidamente terminar aqui sobre os filhos. O que é ser filho? Seguindo o mesmo raciocínio do que é ser pai, segue já. Ser filho significa aquele que vem depois. Diga comigo, aquele que vem depois. Ser pai, aquele que vem primeiro. E ser filho, aquele que vem depois. Isso muda tudo, irmão. Muda tudo. Isso significa que os filhos devem entender que os pais são maiores do que eles. Olha o entendimento que os filhos têm que ter. Os filhos têm que olhar para os pais, e mesmo quando eles não estão aqui mais, como eu já não tenho mais meu pai nem minha mãe aqui comigo, mas eu tenho que ter as lembranças e olhar para eles, e eu tenho que entender, eles são maiores do que eu, porque vieram primeiro que eu. Os filhos têm que saber disso, tem que entender que os pais são maiores do que os filhos, porque vieram primeiro. Sério. Vejamos as principais funções dos filhos dentro da família e suas implicações. A primeira função, nós vamos falar só de duas, irmãos. A primeira, honrar os pais. O que é honrar, irmão? O que significa a palavra honrar? Significa prestar homenagem, respeito, consideração e reverenciar. Quem lembra de como era no passado? O pai estava conversando na sala com alguns amigos. Tinha algum filho dizendo que o pai estava mentindo? Passando no meio deles? Havia isso? Onde é que ficavam os filhos? Lá fora, quieto lá. Porque o pai estava conversando e negociando algumas coisas com os amigos. Hoje, os filhos não somente passam no meio, como grita, xinga, fala, esperneia, chuta, bate, xinga. É ou não é, irmãos? Mas quem é que deixa os filhos fazer isso? Os pais. O filho tem que ser ensinado a honrar os pais, a prestar homenagem, a respeito, consideração e reverência. Não importa se o pai está velhinho, se os cabelos estão brancos, ele é maior do que o filho. Ele veio primeiro.
tem que ser reverenciado e respeitado. Ah, mas o meu pai já está gagá. Esse dia eu vi um filho de uma empresa, tem uma empresa, e o filho falando do pai. O pai montou a empresa, hoje eles estão tocando a empresa tem um faturamento extraordinário, grandioso, mas o velho já está meio. E aí o filho falou assim, lá, todos nós lá perto, lá, meu pai não estava lá, mas falou, mas ele está, nossa, está difícil com ele aqui, viu? Ele fala muita asneira, não dá, cara, não dá, ele é muito cagado. Olhei para ele, deu uma vontade de falar, eu fiquei quieto, né? Que é meu patrão lá, né? Me contratou. Se eu falo, eu falei para ele, misericórdia, pensei comigo, ele é tudo isso, mas você só está aqui por causa dele. Irmãos, o pai pode ser o que for, pode acontecer o que for com pai e mãe, mas ele veio primeiro e ele é maior do que nós. E ponto final. Se a gente não faz isso, assim como Deus não é o nosso pai, irmãos. Não é o maior, não é primeiro e o último. Assim também os pais são, e por isso que Deus não negocia isso. Quando Deus fala para honrar, olha o que diz lá no texto, pai Tiago, Êxodo 20, 12, capítulo 20, versículo 12, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor o teu Deus te dá. Então, sabe o que Deus faz? Deus atrela a existência do filho, a permanência dele na terra, a honrar o pai e mãe. Se desonrar o pai e mãe, Deus fala, então você vai cortar sua vida na terra. Quantos filhos que você tem visto morrer aí fora porque deixaram de honrar os pais? Deus não negocia isso aqui, irmãos. Seja quem for na terra, não importa o que os pais fizeram, o que os pais se tornaram, não importa, mas o meu pai é um bebu, ele bebe, ele fuma, ele fede cigarro, ele não sei o que, meu pai, ele é pai, respeita e considera e reverencia porque ele veio primeiro. Se não faz, você arruma um problemão com Deus. Os dias do filho é reduzido, a longevidade é reduzida quando não se honra pai e mãe. A Bíblia diz que os nossos dias estão contados aqui na terra, sim ou não? Está lá em Salmos, contado. Aí quando o filho, ele começa a querer peitar o pai, sabe? E começa a querer passar por cima do pai, Deus fala, não, diminui aí. Ele não está. É o que diz a Bíblia. Efésios 6 e 1 fala, filhos, obedeçam a seus pais do Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Você pode até não concordar com o seu pai, você pode até discordar dele, mas você não pode atropelá-lo. Não pode. Fique no seu canto quieto. Deixe o seu pai e a sua mãe. Não levante a sua boca contra o seu pai. Não seja altivo e não desconsidere o teu pai, porque ele é maior do que você. Essa é a ideia bíblica de filho. Função do filho, honrar os pais. Sério. Última agora, irmãos. Obediência, segundo, obediência aos ensinos dos pais. Colossenses 3 e 20. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo. Obedeçam aos seus pais em algumas coisas. Obedeçam a seus pais em tudo. Por isso agrada ao Senhor. Porque isso agrada ao Senhor. Amado, os maiores, guarde isso para sempre, os maiores problemas na terra, no meio dos jovens, entre os filhos, é por desobediência aos pais. O filho desobediente ao pai e à mãe vai parar no chiqueiro quando não vai parar no cemitério. Porque Deus não aceita que se afronte aquilo que o pai e a mãe falam aos filhos. Hoje você amado, é de doer o coração o que a gente vê hoje. É de doer o coração.
Assim seja. Assim diz o Senhor. Amém, irmãos? Você acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.